E se você comprasse um sítio gasto por R$ 750 e no fundo de uma parede encardida descobrisse uma sala que ninguém abria havia décadas? Rafael Moretti era um empresário cuja vida parecia em ruínas, contas acumuladas e um nome que havia perdido respeito no mercado, quando decidiu fazer um negócio que parecia simples demais para ser verdade. A compra do sítio por R$ 750 era uma aposta desesperada para escapar de dívidas. O que ele encontrou dentro daquela casa mudou tudo e exigiu dele uma escolha que envolvia verdade, vergonha e responsabilidade. Se inscreva no canal e fique até o fim, porque a decisão de Rafael não é apenas sobre dinheiro, é sobre o que fazemos com aquilo que vem do passado. Haviam advogados, jornalistas e até um arquivo municipal interessado no que poderia estar ali, mas havia também algo melhor selado por dentro da parede, um conjunto de objetos e papéis que contavam uma história que ninguém mais lembrava. E se você tivesse que decidir entre vender um achado que pode salvar sua vida e devolver um segredo que pertence à memória de uma comunidade inteira, o que faria? Rafael tinha 52 anos, cabelos ralos, mãos que habitualmente já não se seguravam firmes no volante e um olhar que misturava cansaço e teimosia. Ele fora dono de uma pequena rede de concertos e depois tentara investimento em franquia, que não vingou. Tinha uma filha, Luísa, de 16 anos, que morava com a mãe desde a separação e passava as noites em pensões baratas. Suas economias evaporaram em garantias bancárias e uma fraude que comprometeu um último contrato. Cresceram no interior, filho de um pedreiro e de uma costureira, aprendera cedo a consertar motores e a negociar com peixeiros no mercado. Estudou administração por insistência da mãe, mas nunca se sentiu à vontade em prédios com ar-condicionado. Perdeu um irmão mais novo em um acidente quando tinha 18 anos, perda que o marcou e que o fez hesitar em projetos que pareciam arriscados demais. Agora, com as contas do mês apertando e uma carta de despejo sendo uma possibilidade real, Rafael buscava algo que fosse simples, rápido e sem burocracia. O sítio anunciado por R$ 750 parecia uma saída, uma propriedade com dívidas de IPTU que o antigo proprietário queria se livrar. Ele imaginou consertar o telhado, vender algumas madeiras, plantar milho e talvez, com sorte, fazer um loteamento pequeno. O que ele não imaginava era que dentro da casa velha, atrás de uma parede de taipa revestida por papel de jornal amarelado, existia uma sala selada com cadeado de ferro encrostado e o cheiro antigo de segredo. Quando entrou pela primeira vez no sítio, Rafael sentiu o cheiro úmido da terra, a madeira rangendo como quem reclama do peso dos anos, o pó que subia em nuvem ao passar as mãos por uma mesa. Viu móveis encostados, panelas com manchas de cal e um retrato de família com moldura cacada. Na cozinha, a lâmpada pendia sem soquete, e a janela exibia um vidro riscado, que deixava entrar a luz de outono como se fosse um tapete dourado. Ele tocou a parede mais ao fundo da sala principal e sentiu que havia algo sólido por trás do reboco. Após remover parte da tela de fibra e arrancar folhas de jornal de 1974, coladas como se fossem proteção, encontrou um conjunto de tábuas que não se encaixavam com o restante. Ao empurrar, ouviu um som oco e depois o rasgar de serragem velha. Uma porta de madeira estreita, pintada de um verde que já descascava, mostrou uma trava que parecia ter resistido ao tempo de propósito. Era exatamente o tipo de descoberta que poderia ser lida de duas maneiras: uma sorte que o libertaria de dívidas ou uma armadilha que traria problemas. Nos dias seguintes, Rafael conversou com várias pessoas da cidade vizinha. Seu Antônio, o vizinho que criava galinhas e conhecia todos os feitos do lugar, lembrou vagamente de uma família que morava ali e fora embora de repente. Marta, a dona da mercearia, ofereceu café e contou sobre o jornal local, que havia publicado um recorte sobre uma troca de terras nos anos 70. Marcelo, amigo antigo que ainda trabalhava na construção, foi com Rafael até o sítio e comentou sobre a estrutura da casa, analisando as paredes com o olho experiente de quem lida com barro e madeira todos os dias. Cada conversa acrescentava uma camada de curiosidade e apreensão. Rafael sentiu tanto o calor da emoção quanto o frio da incerteza. Havia também uma intempérie emocional, a sensação de que aquele sítio guardava algo de muito pessoal, que poderia afetar pessoas vivas.
A primeira pessoa que ele chamou oficialmente foi o advogado Carlos Mendes, um homem calmo de meia-idade, conhecido por aceitar casos estranhos quando acreditava que havia um ponto de justiça. A conversa entre Rafael e Carlos ocorreu em um escritório pequeno, com cheiro de café e pilhas de pastas. As trocas entre eles foram diretas e tensas, pois Rafael precisava saber o que podia ou não fazer. Rafael perguntou quais seriam os riscos de abrir a sala e vender qualquer objeto encontrado. Carlos respondeu citando inventário e possível patrimônio de terceiros, sugeriu cautela e recomendou registrar tudo e fazer perícia. Eles combinaram que, antes de tocar em nada que pudesse ser considerado patrimônio histórico, chamariam o arquivo público e um perito local. O diálogo teve longas pausas, perguntas sobre custos e possíveis cenários de leilão ou doação, até que decidiram por uma perícia inicial que avaliasse se havia materiais de relevância histórica. A viagem até o sítio foi uma mudança de ritmo para Rafael. Ele cruzou estradas de terra, sentiu o vento seco no rosto, o cheiro da chuva distante e o barulho das rodas no cascalho. Ao chegar, a casa parecia pequena e ao mesmo tempo imensa, como se acumulasse dentro de suas paredes muita vida reprimida. A porta principal rangeu com autoridade. Quando ele a abriu, um som que ecoou pelo corredor como uma queixa antiga. As tábuas do piso responderam com estalos, e Rafael notou um desenho de pegadas de lama que atravessavam a sala, um rastro de passos que terminava diante da parede onde a sala selada estava escondida. Lá, ele encontrou marcas de dedos, uma mancha escura que parecia cola antiga, um pedaço de tecido preso na ferragem. Ao usar a lanterna, viu partículas de pó flutuando na luz. Sentiu o cheiro de mofo misturado com um traço metálico que lembrava ferramentas antigas. O vizinho, seu Antônio, apalpou a madeira e murmurou que ninguém entrava naquela sala há muito tempo. A equipe que veio investigar foi composta por Carlos, o advogado, o perito Daniel, um historiador amador chamado Joaquim, que trabalhava no arquivo municipal, e a jornalista Helena, do jornal regional, que imediatamente viu potencial na história. Havia também a arqueóloga doutora Beatriz, que, por indicação do arquivo, foi chamada para avaliar o conteúdo e orientar sobre procedimentos. Cada um trouxe consigo uma reação diferente. Joaquim olhou para as paredes com olhos de quem reconhece padrões documentais. Doutora Beatriz cheirou o ar e comentou sobre a possibilidade de materiais orgânicos bem preservados. Daniel, o perito, descreveu ferramentas e métodos, falando de inventário fotografado, medição de umidade e registro de cada objeto com etiquetas numeradas. Helena já pensava em manchete. Rafael observava tudo sentindo o peso da responsabilidade e a tremedeira nas mãos. Dentro da sala selada, havia caixas de madeira, um armário pequeno e uma caixa de metal fechada com cadeado. Em cima de uma mesa coberta por pó, um caderno com capa de couro chamou a atenção por ter algumas folhas soltas. Ao abrir o caderno, Rafael e os outros encontraram entradas datadas de 1973 a 1978, anotações em letra firme de alguém que registrava valores, nomes e uma lista que parecia indicar destinos de pagamento. Havia recortes de jornais colados nas margens que falavam de obras públicas, doação de terras e rumores de um acordo entre políticos locais e empresas de construção. As primeiras linhas do diário eram íntimas, como se o autor falasse com um confidente imaginário. Entre as anotações havia datas com quantias e palavras como caixa, praça e entrega. A análise inicial de Joaquim levantou uma hipótese. As notas poderiam indicar repasses de recursos de atos que hoje seriam questionados por promotores. A leitura aumentou a tensão, porque, se comprovadas, as anotações poderiam envolver nomes de famílias ainda influentes na cidade. A cena da leitura do diário foi lenta e sensorial. Havia o som do papel ao desdobrar, o ranger da cadeira, o gosto amargo de café que alguém deixou em uma xícara e que ora parecia mais forte quando a ansiedade aumentava. Rafael tocou as páginas e sentiu a textura áspera do tempo. Um vento leve atravessou a janela quebrada e fez voar uma folha solta, como se o passado quisesse escapar. Helena anotava cada palavra enquanto o perito fotografava. Doutora Beatriz apontou para manchas escuras que indicavam óleo ou talvez vinho e sugeriu análise química para confirmar a natureza das manchas.
A sensação de frieza tomou conta da sala quando encontraram um nome repetido ao lado de uma anotação clara sobre entrega de valores. As implicações começaram a moldar um dilema maior que não envolvia apenas Rafael. O primeiro momento crítico aconteceu quando o caderno revelou um nome que ainda estava no poder local. O jornal e as conversas começaram a pressionar por respostas rápidas. Rafael recebeu propostas para vender o conteúdo a interesses privados, ofertas que prometiam dinheiro imediato e anonimato. Ao mesmo tempo, a comunidade lembrava de perdas e de um passado que parecia mal explicado. Esse foi o primeiro ponto de tensão que o mostrou dividido entre a possibilidade de saldar dívidas e o peso de expor segredos que poderiam ferir famílias. A tensão foi interna e pública. Rafael passou noites sem dormir, acordando com imagens do rosto de sua filha e com a cifra que um comprador oferecia por toda a documentação intacta. Ele imaginou pagar o aluguel atrasado, quitar processões judiciais e ter uma vida sem ligações insistentes. Mas também imaginou uma cidade inteira remexendo feridas antigas. Era uma escolha entre solução privada e reparação coletiva. No diálogo com o advogado Carlos, Rafael expressou dúvidas. Rafael perguntou o que aconteceria caso vendesse os papéis a um terceiro. Carlos falou sobre implicações legais, possibilidade de processos por divulgação de informações pessoais e sobre inventário de bens que poderiam ser reclamados por terceiros ou pelo Estado, se configurarem patrimônio público. O diálogo entre eles teve 12 trocas, detalhando riscos, prazos e possibilidades de encaminhamento. Rafael quis saber se poderia simplesmente leiloar a caixa de Natal. Carlos explicou que qualquer valor arrecadado precisaria ser devidamente inventariado e que havia mecanismos legais para a destinação de bens com potencial interesse público. Conversaram sobre notificar o Ministério Público e o Arquivo Público, registrando protocolo e laudo pericial antes de qualquer movimento. Carlos recomendou prudência e sugeriu comunicação formal ao município para evitar acusações de ocultação de patrimônio. A perícia técnica exigiu cuidados específicos. O perito Daniel explicou o procedimento: isolar a área, documentar fotograficamente em alta resolução cada objeto, etiquetar com códigos, aplicar um protocolo de conservação inicial para objetos orgânicos e encaminhar amostras para análise de datalização e composição. Ele descreveu que a consolidação de um inventário científico leva tempo e que havia risco de contaminação se o material fosse manuseado sem luvas e sem registro de cadeia de custódia. Esse procedimento técnico incluía medições de umidade relativa, registro do pH do solo e a captura de imagens de infravermelho quando necessário para revelar inscrições ocultas. Era uma perícia que combinava técnicas arqueológicas com procedimentos de preservação documental. Essas explicações deram a Rafael uma compreensão prática do que estava em jogo e também dos custos envolvidos. Uma negociação tensa com o prefeito municipal Joaquim Silva adicionou outra camada de pressão. O prefeito apareceu acompanhado por um assessor e por um representante da Câmara Municipal. As falas foram curtas e cheias de subtexto. Rafael ouviu propostas para transferir documentos ao arquivo municipal em troca de apoio para legalizar o sítio e obter um alívio de IPTU. Em paralelo, um representante de uma empresa de leilões ligou oferecendo uma quantia em dinheiro se o material fosse vendido de forma privada. A imprensa local, representada por Helena, cobrava transparência. Cada proposta era uma possível solução e um possível engano. Rafael teve que decidir entre aceitar a segurança de um acordo com o prefeito, que prometia legitimidade e apoio, ou seguir a rota mais longa e conturbada de abrir um inquérito e permitir investigação pública. O medo da perda imediata versus o medo de ser cúmplice de ocultação de memória formava um dilema moral pesado. Houve um momento de crescente tensão quando a caixa de metal foi examinada e se percebeu que seu interior abrigava documentos lacrados em envelopes com carimbos de empresas e notas fiscais antigas. A imprensa local, representada por Helena, cobrava transparência. Cada proposta era uma possível solução e um possível engano. Rafael teve que decidir entre aceitar a segurança de um acordo com o prefeito, que prometia legitimidade e apoio, ou seguir a rota mais longa e conturbada de abrir um inquérito e permitir investigação pública. O medo da perda imediata versus o medo de ser cúmplice de ocultação de memória formava um dilema moral pesado.
Houve um momento de crescente tensão quando a caixa de metal foi examinada e se percebeu que seu interior abrigava documentos lacrados em envelopes com carimbos de empresas e notas fiscais antigas. A descoberta levou à suspeita de que fundos haviam sido movimentados em obras de compras que não tinham contrapartida aparente nas praças ou nas escolas. Rafael foi